Fala galera, beleza? Bem-vindo ao Perenha Cast. Hoje nós temos uma entrevista que vai ser com a Larissa Mel. E nós vamos falar hoje, ela é uma psicóloga, e nós vamos falar de um assunto dos baixinhos, das crianças, dos jovens, adolescentes. Tudo bom, Larissa? Tudo bem. E você? Eu tô ótimo. Larissa, esse assunto é intrigante, né? Porque a gente tem filho, tem tudo, e depois a gente vai vendo a criança crescendo, virando um homem, e a gente não consegue se posicionar. Mas eu tava conversando esses dias com uma paciente, que é adolescente, inclusive, falando pra ela o seguinte, o adolescente passa por um processo de luto, né, quando tá saindo da infância, entrando na fase adulta, mas pros pais também é um processo de luto, né, Nem fala. daquela criança ali, e em que momento que essa criança de repente já é um adulto. Então é um processo de luto para as duas partes. É complicado mesmo. Não é fácil, não. Mas antes de tudo, Larissa, eu queria saber assim, uns detalhes. Você é de Cuiabá? Sim, sou de Cuiabá, minha família é de Cuiabá. Por lado do meu pai, é todo mundo de Cuiabá. Por lado da minha mãe, é de Rosário. Então, assim, daqui não tem nem como puxar de outro lugar. Eu sou daqui mesmo. Que legal. E por que psicologia? Então, a psicologia surgiu na minha vida muito por conta da minha irmã mais nova. Eu tenho uma irmã mais nova. E ela precisou, muito novinha, fazer um acompanhamento. E aí a profissão começou a surgir para mim ali naquele momento. Me intrigar, falar, nossa, que interessante. Eu venho de uma família onde meu pai e minha mãe são formados em Direito. Então, eu também tinha muito puxado para esse lado do Direito. Pensei durante muito tempo entre Direito e Psicologia. Mas, por alguns motivos, assim, pequenos que a psicologia me intrigava, eu decidi fazer Psicologia. E aí, isso já ali no ensino médio, no segundo ano, eu já sabia que eu queria fazer Psicologia. E aí foi, que assim, legal. Eu comecei a perceber que, assim, qual curso não tinha matemática? Essa era a primeira coisa. Foge dos números. Nossa, pra mim, número é completamente abstrato. Então, tinha que ser um curso que não tinha matemática, e Psicologia ainda tem estatística, né? Uhum. Eu até falo que foi a única disciplina que eu peguei PF na faculdade, foi estatística, porque eu sou muito ruim com número. E aí, o Direito também é um curso totalmente de humanas, que exige muita leitura, muita escrita, e eu sempre tive facilidade nessa parte, né, de escrever e tal. E aí, eu acabei optando por Psicologia, porque naquele momento me chamava mais atenção. Uma coisa interessante você falando, a Daniela, minha esposa, ela também, ela não tem facilidade nenhuma com números, ela briga com os números. Uhum. Mas na humanas ela nossa, nota 1000, né? História, leitura. Eu tenho muita facilidade também, muita facilidade. Tanto que eu lembro que na época da escola, eu ficava de recuperação sempre das de exatas. Eu tinha muita dificuldade, matemática, física e química, esquece. Era assim, é um outro universo pra mim. Eu falo que lá em casa a gente tem um de 2 anos, né? Uhum. E eu falo, ainda bem que ele tem uma mãe que é totalmente de humanas e um pai que é totalmente de exatas. Porque aí vai dar uma balanceada. Uhum. Mas é assim mesmo, e eu sou totalmente exatas. Minha vida foi desenvolver software, análise de sistemas, essas coisas. E aí, eu descobri uma coisa interessante. Eu não consigo gravar letra de música. Não gravo. A leitura, pra mim, é um sofrimento. Aí eu tive que trabalhar muito minha cabeça, que eu só consigo ler as coisas que eu gosto. Eu não consigo, assim, pegar algo que eu vou lendo e vou assim, vou me apaixonando. Não, eu gosto, eu não gosto. Mas nem a curiosidade com aquilo que é diferente. Não. Já tentei. Já tentei, é difícil. Mas assim, é interessante que a gente vai se dando bem na vida, vai vendo que é o nosso lado e aí vai embora. E eu fiz faculdade, fui para Psicologia e eu fiz mestrado depois. E aí no mestrado eu trabalhei com orientação profissional. E eu falo, assim, que eu percebi muito, até hoje no processo de orientação, quando eu tô fazendo, a gente tem habilidades diferentes e a gente tem interesses diferentes. Então, talvez se eu tivesse feito direito naquela época, eu também teria me dado bem e gostado. Mas foi um detalhezinho aqui naquele momento, que a gente é muito novo também. E falei, não, eu vou por Psicologia e fiz, me apaixonei pelo curso.
E então, estamos aí, desde 2015, me formei em Mas 2015. é fantástico a psicologia, depois que você vai conversando com as pessoas que têm esse conhecimento, aí você vai vendo que cada ser humano tem a sua própria identidade, as suas diferenças, aí você vai começando a entender o porquê da psicologia, né? Agora, é legal que eu fico feliz em ver você especializada em adolescentes, né? Em jovens, crianças. E hoje, assim... Crianças é ótimo, porque a gente tava falando de que os filhos não crescem. Não cresce. Mas você atende crianças também. Não. Né? Só os jovens. Adolescente e adulto. Adolescente e adulto. Ali, assim, tá. de 15 anos pra cima. Quem dá mais trabalho? É o adulto ou o adolescente? O adulto, com certeza, dá mais Sério? trabalho. Eu achava que eram os adolescentes. Eu sou apaixonada pelo trabalho com os adolescentes. Apaixonada, assim. Foi uma coisa que me surpreendeu. Porque eu comecei contato com os adolescentes antes de ir para o mestrado. Então, eu comecei ali ainda na faculdade. E ali eu já comecei a ficar mais intrigada do que o atendimento com as crianças. Eu atendi crianças ainda no estágio na faculdade, mas eu tinha muita dificuldade no lidar com os responsáveis. Não era nem tanto com a criança. Com o adolescente, como eles têm um pouquinho mais de autonomia, eles falam, né, mais... Eu me apaixonei pelo trabalho com eles. E eles são muito mais sem censura, eu percebo, do que o adulto. Né? Então, assim, às vezes o adulto já chega mais restrito, indo com um pouquinho de mais cuidado, os adolescentes são mais rasgados, assim. Claro, cada adolescente é de um jeito, mas a partir do momento que eles sentem, assim, que eles podem confiar, é muito legal. Eles se entregam, né? Totalmente, eles falam, assim, eu dou risada com eles, é muito interessante, eu gosto bastante. Então, assim, nesse sentido, eu acho que eles estão mais abertos, também eu acho que a mudança, do que o adulto, porque o adulto já tá mais enraizado, né? Já viveu mais coisas também. Então, nesse sentido, eu acho que os adultos dão mais trabalho do que os adolescentes. Porque o adulto, pra você mudar, né, já tá velho. Então, eu tenho que falar assim, já tá velho, não vai mudar mesmo. Mas o adolescente, não, ele é bem flexível mesmo, né? Ele tá mais aberto mesmo a mudar. Hoje, e assim, a gente vai vendo, porque hoje eu tenho um filho adolescente, né? Eu não sei, 18 anos é adolescente ou adulto? Segundo o ECA, né, é adolescente ainda. Alguns casos até 20 e poucos anos, até, alguns casos até 25 anos ainda se enquadra um adolescente, mas... A Daniela fala pra mim que até os meus 28 eu era adolescente. A Daniela, sua esposa. Até os 28 eu era adolescente. Depois dos 28, ela falou assim, mais ou menos responsável. Mais ou menos. Mas é difícil, é assim mesmo. Eu tenho 31. E às vezes eu falo assim, nossa, eu me sinto às vezes ainda... Que momento que eu saí do 15 e fui pro 30? Né? Parece que foi uma coisa assim. E aí, quando eu falo, nossa, eu tenho um filho, aí vai caindo a ficha de, né? Porque a gente vai indo meio no automático, a gente vai, faz faculdade, aí começa a trabalhar, e aí começa a ter mais responsabilidade, mas até aí tudo bem. Mas na hora que tem filho, eu acho que cai essa ficha do, agora eu sou adulto, e tenho que ser adulto. É até estranho, você falou, eu tenho 31, eu tenho 51. E tem hora que eu fico olhando, que eu acho que ainda tem meus 30. E direto me... Podia parar nos 30, né? Pra mim foi a época, eu não sei, eu me sinto assim, né? Então, eu já tô acostumado. Eu falo, não, às vezes eu falo que tem 51, eu dou aquela engasgada, mas 51 será? E eu mesmo me confundo. Mas assim, é bom porque eu acho que a cabeça tem que estar sempre jovem, né? Eu acho que sim. Eu, hoje, com 30, eu tive uma crise existencial quando eu ia fazer 30. Aquela coisa, aquele planejamento que a gente tem de com 30 a nossa vida tem que estar resolvida. Financeiramente, tudo, assim, né? E eu casei jovem, tive filho com 28. Então, eu já era mãe com 30. Mas eu não sei se é a maternidade ou se é a questão da idade também, faz a gente falar assim, meu Deus, eu já tenho 30. É isso que eu quero fazer pro resto da minha vida? É essa profissão que eu quero seguir pro resto da minha vida? Parece que você tem que estar com tudo muito concreto. E, na verdade, você entende que não, que as coisas estão só começando. E acho que elas sempre vão recomeçar em algum momento da vida. Com 30, com 50, a gente tá sempre começando coisas novas, né? Acho que o podcast talvez tenha sido assim pra você também, um ciclo novo. Caiu de paraquedas. Quando eu vi, eu já estava aqui dentro do estúdio e falando com as pessoas. Foi legal. Agora, essa questão também da gente estar com 50 anos e vendo, dá essa crise mesmo. Eu mesmo, quando cheguei aos 50, para mim foi um baque. Porque aí eu começava a pensar assim,
caramba, tô no meio século, até onde eu chego? Sim. E começou a dar aquela paranoia. Aí eu fiquei uns 2 meses assim com isso, até um dia que eu falei assim, chega, vamos viver. Um dia após o outro, e esquece o que pode acontecer lá na frente. Porque senão você não vive, você fica assim pensando o que pode acontecer. Exato, aí você fica paralisado. É verdade. Mas aí é bom, vamos lá, seguindo como jovem. Agora, os adolescentes, assim, acho que assim, uma coisa que é bem legal, as mudanças. Quando ele tem seus 14, 15 anos, ele vai passando para ser um adolescente, porque ele vai saindo daquela fase criança. O que eles mais, assim, sentem, o que é o maior baque para eles? A gente costuma até pensar que o processo da adolescência ele é um certo limbo, né? Então você nem é mais tão criança, você não pode mais fazer coisas de criança, e você também não é adulto. Então, também você não pode fazer tudo que um adulto faz. É uma fase delicada, vulnerável. Assim, você está passando por um processo em que você está se constituindo efetivamente como sujeito. Você começa a questionar se aquilo que meus pais me ensinaram, que meus pais disseram para mim, será que eu concordo com eles? Será que eu penso da mesma forma que eles? E aí, o que acontece, na maioria das vezes, alguns embates entre o adolescente e os adultos. Mas eu acho que para eles é misto. Para eles e para nós também, que já passamos, porque eu acho que é importante a gente lembrar que a gente também já esteve nesse lugar. É um misto de sentimentos. Então, assim, às vezes a gente vai de 8 a 80 num dia, vive 1 milhão de emoções, porque para além desse processo de mudança, tem toda uma questão hormonal acontecendo também, né? Então, não sei se tem uma coisa que seja um baque, mas eu vejo que a saída da escola, o terminar a escola, é um marco, assim, de um ciclo que a gente conhece desde que se entende por gente. Então, desde que você se entende por gente, você sabe que você vai pra escola no ano que vem. No ano que vem você sabe que você vai pra escola, tá? No ano que vem você já sabe mais ou menos o que é. Quando você tá no último ano ali, que você não sabe o que vem pela frente, tem alguns adolescentes que lidam muito bem, com muita expectativa, com uma ansiedade boa, né, do novo, do que vai vir, e tem gente que não, né, fica apavorado com um desconhecido. Como assim? O que vai ser da minha vida? Eu não sei, imagina, eu vou entrar na faculdade? Não vou? Eu vou trabalhar? Não vou? Como é que vai ser tudo isso? Então, eu percebo que esse momento ali da formação, que é saída da escola e entrada ou no mundo de trabalho, ou na faculdade, ou as duas coisas ao mesmo tempo, é um marco, assim, de um processo de angústia intensa. Nossa, então você mesmo deve saber, eles devem falar muito sobre isso, né? Muito. Não só no consultório, mas dentro da escola também. Assim, acho que a grande queixa deles é essa ansiedade de como que vai ser minha vida, será que eu vou frustrar meus pais? Porque também tem não só as próprias expectativas, mas as expectativas da família em relação a você. É muita coisa para dar conta. E às vezes, ainda acontece muito dos responsáveis quererem decidir muito ali a questão da escolha profissional. E aí é uma coisa que, assim, às vezes eu compro briga, né, com os pais, porque isso precisa ser a primeira decisão adulta. É a nossa primeira decisão adulta, escolher aquilo que eu quero fazer. Eu posso me arrepender lá na frente? Posso, mas precisa ser minha escolha. Ele tem tempo para arrepender, né? Tem todo o tempo do mundo. A gente tem tempo para repensar, para recalcular a rota, para viver coisas diferentes. E a escolha profissional, naquele momento, ela é uma aposta. Pode ser uma aposta mais consciente? Pode. Consciente em que sentido? Eu tenho afinidade com esse curso que eu estou escolhendo. Eu já vi a grade curricular desse curso, eu me identifico com isso. Então, isso é uma escolha mais consciente. Mas a gente muda muito no processo. Então, pode ser que eu comece uma graduação, por exemplo, e goste, e aí lá no meio eu não me identifico mais. Isso é possível de acontecer com qualquer um. Mas eu vejo que, assim, a geração dos meus pais, talvez um pouco ainda da minha também, tinha uma coisa de que você tem que escolher uma profissão e fazer isso pro resto da sua vida. É verdade, né? Tinha mesmo então, isso. Então tem um peso nisso, que também é mais uma coisa que eles estão passando nesse momento. Eu não posso errar na minha escolha profissional, porque eu tenho que fazer isso pro resto da vida.
E, na verdade, não. Eu vejo que as gerações mais novas são mais flexíveis em relação a isso. Eles fazem mais coisas ao mesmo tempo, né? Tem mais hoje informação. tem Exato. internet, as redes sociais, que hoje acho que mudou a vida deles, né? Pra nós, pra deles, é outro mundo. Outro mundo. Eu tava conversando com meu pai esses dias. Meu pai tem a sua idade, assim. Eu acho que ele tem até um pouquinho mais que você. Agora não me veio a cabeça. Ele é de 66. Ah, não, ele tem bem mais. Muito mais. E aí, ele tá falando assim, que a gente tava comparando a geração das minhas avós com a dele, né? Porque as minhas avós vão da televisão, preto e branco e aquela coisa, e estão aí num mundo completamente digital. E aí, a geração do meu pai, que foi a geração da internet, assim, do nascimento disso, né? Da internet. Ele até fala, meu primeiro celular era deste tamanho. E a minha geração foi o boom da internet. Ah, nossa. Foi o boom da internet. Foi. Então, depois disso, foi assim, tudo muito rápido. Muito rápido. Verdade. E aí, essa coisa de muitas informações, isso ajuda. Mas também isso pode ser um processo, né, de ansiogênico também. O que eu faço com tudo isso aqui, né? Verdade. Como eu falo, na minha época, uma pessoa com 18 anos, ele olhava alguém fumando ou usando droga, ele assustava. Uhum. E hoje eu vejo que parece que eles se sentem, parece, normal. Uhum. E, assim, até vou perguntar, eu sei que é meio polêmico, mas e hoje, existe muito adolescente com problema com drogas? Ou tá mais consciente? Eu acho que eles têm mais informações. Mas esse é um dado que eu não tenho muita certeza. Mas o que eu vejo que, assim, o que ficou mais acessível é até a questão do pod, né? Dessas coisas que eles usam, que você talvez use mais. Eu não posso dizer com certeza. Mas essa questão de se há um uso maior de drogas hoje em dia, não sei se é bem assim, não. Eu acho, eu não sei, posso estar enganado. Uhum. Eu acho que a galera que usa droga é a mais antiga. Uhum. Né? Eu acho que eu posso estar errado, mas eu acho. Eu também não tenho certeza. Eu acho assim, eu vejo eu sinto os jovens hoje muito mais conscientes do que os antigos. Uhum. Por exemplo, jogar papel na rua. Uhum. Eles já não fazem isso, eles te cobram até. Você vai jogar aí, né? Então, assim, eu vejo que eles têm uma evolução melhor que a nossa nisso aí. A gente não preocupava com o rio, achava, se choveu, levou, limpou. Uhum. Hoje já, se chover, leva tanta sujeira que entope um rio, né? Sim. Então mudou muito. Mas, assim, eu falo porque, como hoje você está em contato com os adolescentes, então, assim, eu vejo que o mundo das drogas ainda assusta, né? Eu percebo que eles estão bebendo cada vez mais cedo. O álcool, né? Sim. Que pra mim é assim, as pessoas às vezes até falam, né, que a maconha é a porta de entrada para outras drogas. Eu acho que o álcool é a porta de entrada para todas as outras drogas, porque é uma coisa do social. Já é uma droga o álcool, né? É uma droga. E é uma coisa do social. Pra ser legal, pra ser descolado, eu preciso beber, pra fazer parte do grupo, eu preciso beber, eu preciso estar bebendo. Mas quando eu lembro da minha adolescência, isso também já acontecia. Já tinha essa questão do álcool, mas eu não sei te dizer se é tanto quanto é hoje. Não sei se a gente fica com essa coisa de geração, de que na minha geração não era assim. Na minha, por exemplo, não tinha tanto de beber. Agora a galera ia pra show e era loló. Era um tal de loló pra lá e pra cá. E eles faziam uns treinos mistureira lá. Só que assim... Loló é o lança-perfume? Não é da soia. É o lança-perfume, né? Mas era uma mistura que eles faziam, né? Tá. Com uma balinha, não sei o quê. E aí era a droga da gurizada daquela época, entendeu? E aí eu vejo assim, que a bebida não era tão inserida. Eu tinha muitos amigos com 16, 17, 15 anos que não bebiam, não tava nem aí. E esses dias eu vi uma situação assim assustadora. Um carro parou, tava, não sei se é pai ou se era amigo, um homem dirigindo, tomando uma lata de cerveja que já tava errado, com uma criança dos 12, 13 anos com outra lata de cerveja.
Eu falei, cara, isso aí não tá certo, né? Mas é isso que tem me assustado mesmo. Adolescentes de 12, 11 anos já bebendo. Isso a gente vê com muita frequência. E eles, nas festas deles, eles... E sabe o que é muito importante? Porque eles ainda estão em processo de formação. Não entendi. E o quanto que o álcool ou qualquer outra droga vai prejudicar o desenvolvimento, né, cerebral mesmo. Porque o nosso cérebro ele termina de se formar com 20 e poucos anos. Então, pensa, né, quais são as consequências disso no processo de desenvolvimento. Quando você conversa com eles, eles novinhos, assim, de 13, 14, 15, eles assumem que bebem? Assumem. Sério? E eles falam por que eles bebem? Às vezes, alguns começam a beber dentro de casa mesmo, com a família. O pai fala, não, melhor beber comigo do que na rua. Eu já ouvi essa. Não, né? Não tem idade para beber. Imagina. Se tem onde a gente começa a falar, né? Por que tem uma data delimitando isso? Porque tem alguns estudos que entendem que até ali é prejudicial para aquele sujeito. Então, eles falam, eles não têm vergonha de falar nenhuma, até porque é isso, a gente cria uma relação de confiança, né? Outras vezes eles falam que, mas é só de vez em quando. Eles têm como algo muito naturalizado. Nossa. Todo mundo faz isso. Todos os meus colegas, todos os meus amigos bebem. Agora, uma coisa que eu percebi, cigarro, eles não fumam, né, tanto, né? O cigarro... Cigarro, o antigão lá. Aquele muito pouco mesmo. Mas o eletrônico, assim, chega a ser um absurdo. E dizem que arregaça com a pessoa também. Muito mal. Muito mal. Muito mal. E aí entra uma questão do adolescente precisar se sentir pertencente ao grupo. Nesse processo da adolescência, a gente está muito vulnerável. O que acontece? Quando a gente é criança, a gente está ali, né, ouvindo o que o pai e a mãe falam que é certo, o que é errado, a gente obedece, ou não, às vezes a gente desobedece, faz parte. No processo da adolescência, há um certo descolamento, né, das figuras parentais e uma aproximação dos pares, né? Então, eu preciso me identificar com alguém, com um grupo, com alguma pessoa. Então, para eu me sentir pertencente a um grupo, às vezes, eu abro mão de algumas coisas que, às vezes, até eu acho que é errado, mas para eu estar inserida, eu faço igual. Veja, esse processo, ele é natural, ele é esperado que o adolescente faça, né? Esse afastamento mesmo, para eu me identificar com o meu colega. Por isso que o colega é muito mais legal, porque ele pensa igual a mim. Às vezes o pai e a mãe não pensam igual a mim. Mas é importante que isso aconteça porque tem um sujeito ali sendo constituído. Para que ali, como adulto, ele depois consiga entender o que é dele, o que é do pai e da mãe, o que é do mundo que ele está inserido, o que é das referências que ele tem, para ele entender como que ele acha, como que ele pensa sobre determinados assuntos. Então é importante que aconteça. Quando isso não acontece naquele momento ali, quando a gente até fala, quando às vezes é um adolescente muito passivo, que aceita tudo, que não questiona, que não pergunta, é uma questão também. Por que isso? O quê? Eu vejo que eles são passivos, tem hora que não... Você fala as coisas e fica assim olhando pra você. Não, mas quando eu falo passivo, é no sentido de não ser aquele adolescente que às vezes até vai pra discussão, ou pro enfrentamento, que aceita tudo, tá tudo muito bem, muito obediente, assim, nada tá ruim, não pergunta, não questiona, não, sabe? Então, isso também é uma questão, porque o esperado, e o que é muito importante que aconteça, é esses questionamentos mesmo. Que aí o que gera, às vezes, muitas questões entre o adolescente e os pais, porque o adulto, por um outro lado, não aceita muito bem ser questionado, né? A gente não aceita, tem dificuldade. É porque às vezes a gente vê que eles questionam uma coisa que você fala assim, mas isso tá errado. Aí ele quer se posicionar, e aí você fala, não, mas tá errado. E aí fica naquele impasse mesmo. Ele não aceita de um lado, você não aceita do outro. E porque a gente tem que ter o trabalho de explicar mesmo. Entendi. Né? E que às vezes o pai e a mãe
não vai pensar igual ao filho. E, ok. Mas é difícil também, né? Como assim? Até ontem você pensava igual a mim, agora você tá me questionando o que eu tô falando? Né? Então, às vezes eu escuto, assim, de alguns pais de adolescentes até. Ai, mas eu queria que meu filho voltasse a ser como era antes. Eu falo, esquece. Vai. E não tem que ser, pô. Tem uma pessoa se desenvolvendo. É um homem evoluindo, né? Um homem, uma mulher, assim, criando... Um homem, uma mulher... Criando o seu próprio repertório de ideias, de posicionamentos. Você falou assim, eu percebo que esses adolescentes, eles são mais abertos, né, do que talvez as outras gerações. Eu acho que a gente está caminhando para isso. Eu falo muito isso para eles na escola, por exemplo. Vocês são uma geração que tem um pouco mais de cabeça aberta para alguns assuntos e tal, mas às vezes muito travados para as outras coisas. Eu vi isso muito, por exemplo, sem entrar em grandes questionamentos, mas na época da política, em que a gente estava vivendo uma dualidade... O nós e eles. Né? Muito do discurso dos adolescentes não eram dos adolescentes, eram dos pais. E aí os adolescentes repetiam isso, porque eles são criados nesse ambiente, são educados dessa forma e eles vão repetir isso. É natural. Isso tanto para política quanto para qualquer outras coisas. E eu acho que às vezes, enquanto pais, a gente dá uma barrada nessa coisa de ser questionado. Porque é incômodo. Você tem que pensar também, né? Por que você pensa assim? Alguns autores, tem uma autora psicanalista que eu estudei muito ela na época do mestrado, que ela fala assim, que quando o adulto é questionado, ele volta para aquele lugar de vulnerabilidade de quando ele era adolescente. E o que fizeram com ele? É assim, pronto, acabou, eu sou seu pai, sou eu que mando, e é isso. Né? Nossa, eu lembrei o capitão. Meu pai é o capitão do exército, imagina. Imagina. Nossa senhora. 5 horas da manhã ele já tocava a alvorada pra me levantar. Aí eu falava assim pra ele, mas por que eu tenho que acordar agora? Porque é hora de um homem acordar. Tá bom. Tinha 12, 13 anos, ele fazia isso comigo. Exato. E você vê, assim, talvez a gente não questionava tanto, né? Não. Questionava também. Levava, não tinha essa, não. Exatamente. É que nem meu pai falava assim. Eu falava, pai, mas não dá pra gente conversar pra decidir? Ele olhava minha cara assim, ó a decisão aqui. Então, vai, já tá decidido. Pois é. E aí a gente entende que é possível, sim, esse diálogo, de que dá trabalho pros pais, mas eu vejo que o processo de se ter um filho, de educar um filho é trabalhoso. Eu tenho o meu, de 2 anos, que eu até brinquei esses dias, assim, ele é um adolescente. Porque ele quer as coisas do jeito dele, da forma dele. Hoje estava 31 graus de manhã e ele queria colocar uma jaqueta para ir para a escola. Não tinha Cristo que fizesse ele mudar de ideia. E aí se joga no chão, e toda aquela coisa. O adolescente não faz isso. Mas ele questiona, ele quer conversar, ele fala, não, mas eu não concordo. Não, mas por quê? Você tem que me explicar por que você não quer deixar eu ir nessa festa. Não tem motivo para você não deixar eu ir nessa festa. E aí isso dá trabalho. Dá trabalho a gente ter que ter essa paciência. Dá trabalho a gente ter que ter o manejo de explicar e fazer, tem que ter paciência. Muita, né? Muita paciência. E a gente tem que olhar o lado deles. Porque nós já fui adolescente, nós já passamos por isso, né? Como você falou, passamos na paulada. E eles hoje, eles têm um espaço maior mesmo com a gente. Tanto Sim. que os adultos também abriram um pouco, porque essa é uma outra geração, né? Sim. Quer dizer, o espaço que a gente não tinha com nossos pais, nós estamos dando com nossos filhos. Mas tem hora que a gente fica assim, será que eu tô dando muito espaço? Muito espaço, é um equilíbrio que a gente precisa ter. Porque, veja, é importante que a gente também vá evoluindo. Então, assim, novas coisas foram saindo, né? Sobre educação, sobre, né? Até a gente tem uma teoria, enfim, uma coisa nova que surgiu sobre educação, que é sobre educação positiva, que é uma coisa muito interessante, que fala sobre o não bater, não dialogar. É uma coisa que às vezes dá mais trabalho. Mais trabalho. A gente não foi criado dessa forma, a gente foi criado no sou eu que mando e pronto, acabou, você não discute comigo. Então dá trabalho. Às vezes eu vejo que os nossos pais são avós diferentes. Porque a avó não tem responsabilidade, né? De educar, de disciplinar e tal. Então eles são avós tranquilos, assim.
Tipo assim, os avós mais velhos, assim, deixa eu estragar, né? Aí a gente já fica revoltado, mas aí eu falo, e um dia que eu for avô, será que eu vou querer estragar ou disciplinar? E não é função, né, deles. Não, já foi, né? Já foi. Verdade. Eu tinha uma coisa com isso, assim, eu era rígida. Não, eu não vou aceitar que os avós se intrometam do jeito que eu quiser, vai ser do jeito que eu quiser, não sei o quê. Esquece. Não é. Aí você vai entendendo que não é função deles educar. Verdade. E outra, meu filho, ele é educado por mim e pelo meu marido. De vez em quando ele vai na casa das avós, dos avós e tal. Então ele tem uma rotina comigo. Então o que ele vive ali é exceção. Isso não vai definir a rotina dele. Enfim, então, a vida dele, é verdade. Não tá tudo bem esses avós mimarem, fazerem o que ele quiser. Isso é a exceção, né? Eu vou entrar num tema bombástico, mas a gente precisa falar sobre isso. Eu vejo que a sexualidade dos adolescentes está muito aflorada hoje, né? Principalmente na questão dos meninos que... menino, menina, é o menino que não quer ser menino, quer ser menina. O que você me fala? Por que mudou tanto isso? Ou antes era assim, a gente não enxergava? Então, eu não acho que mudou tanto, não. Não? Porque essas questões da sexualidade, elas sempre aconteceram. Sempre aconteceram. É que agora a gente tá falando sobre isso, tá dando espaço para eles falarem sobre isso. E é importante que as pessoas falem sobre isso, sobre quem elas são, porque senão o adoecimento que isso causa, né, nessas pessoas, a gente tem, enfim, vários assim, estudos falando casos de suicídio que aconteceram porque a família não aceita, porque a sociedade não aceita, às vezes porque está dentro de uma instituição religiosa e a instituição também não aceita. É muito delicado. Eu não sei se a sexualidade deles está muito aflorada. Eu acho que eles têm muito acesso à informação, consequentemente a conteúdos adultos muito rápido, muito cedo e de fácil acesso. Isso pode realmente estar acontecendo. Agora, isso não é determinante na questão da sexualidade. Se um menino vai gostar de outro menino, na questão de uma homossexualidade, de uma bissexualidade. Enfim, isso são coisas de outros lugares. Eu já vi meu filho falando assim, que menina ficando com menina. Aí eu falei assim, nossa, elas estão ficando assim? Pai, elas estão ficando porque elas acham legal. É modismo isso. Sério, eu ouvi isso várias vezes. E dos dois filhos. Que um tem 18 e o outro tem 12. E eles falam assim, não, é menina ficando com menina, menino. Eu falei, meu Deus. Não, mas eles acham legal. Será que tem uma definição de sexualidade? Ou eles estão no oba-oba achando que é legal, que é normal? Eu acho que eles estão experimentando. E aí talvez nisso as gerações vão entrar um pouquinho mais de conflito, porque eu percebo realmente que essa geração dessa idade, né, dos adolescentes de agora, eles se veem mais livres para experimentar. E aí isso também cria, eu acho que questões nos pais. Tipo, como assim? É igual você falou assim, mas e aí? É tudo uma grande festa e todo mundo fica com todo mundo? Eu acho que eles estão experimentando, tentando entender a própria sexualidade. É claro, o que eu converso com eles no consultório? Vocês precisam se cuidar. Vocês precisam se cuidar. O que às vezes me preocupa não é nem a questão de se tem uma menina ficando com outra menina, ou o menino, enfim. O que me preocupa, às vezes, é o não diálogo sobre a sexualidade, né? Ou sobre como se cuidar, ou sobre como se prevenir. Eu não sei como está sendo isso dentro das casas. Porque isso é uma coisa que eu penso desde antes de ser mãe. Isso a gente conversa, eu e meu esposo, a gente sempre conversou sobre isso. Porque pensando ali para a psicologia, para a psicanálise, principalmente, esse processo de formação da sexualidade, ele não é um processo consciente. Então, não é assim, eu escolhi ser gay, eu escolhi ser lésbica, ou eu escolhi ser trans. Isso não é um processo de escolha.
né? Mas quando você fala da juventude, de talvez parecer que eles estão muito... Essa coisa da festa, muito do oba-oba, eu acho que existem outras coisas aí. Eu acho que eles são um pouco mais livres nessa questão da sexualidade. Mas eu penso se pode ter algo assim do... Será que tem uma sexualidade excessiva? Sabe, assim, eu acho que existem algumas coisas, sim, pra gente Os pensar. parâmetros, né? E às vezes, assim... Porque, será que também estão fazendo isso pra se sentir pertencentes? Porque isso é legal? Então... Entendeu? E aí eu penso que isso pode também ter entrado algo nesse sentido, de já que tá todo mundo fazendo, todo mundo é bi, eu também sou. Sabe? Tô dando um exemplo. Não que ser bi seja algo ruim, não é isso. É só, eu penso que é interessante, acho que até trazer, assim, pros pais pensarem, conversar com os filhos, né, dentro de casa, assim, como é que tem sido, você tem se cuidado, né, como é que é isso pra você, da sua sexualidade? Talvez seja um diálogo um pouco mais delicado, né, É difícil, né, é difícil, mas assim, eu gostaria que você desse uma dica, como que o pai começa um diálogo, por onde que ele vai, porque parece que não, parece que é uma coisa simples, mas não é. Você falar com um amigo sobre isso, porque isso, aquilo, isso aqui. Mas você falar com um filho, parece que você tá pisando em ovos, né? Mas falar sobre o quê? Sobre sexo ou sobre a sexualidade? A sexualidade, em primeiro lugar, porque, na verdade, assim, eu sou hétero. Mas se eu vou conversar com meu filho, e aí, se eu descobrir que ele não é hétero, e, sabe, dá aquela paranoia. Eu vejo, eu tenho um monte de amigo, entendeu? É claro que a gente tem que acolher, né? É seu filho, pronto, acabou. Mas dá aquele medo, você fala assim, aí, eu tô descobrindo disso, o que eu vou fazer a partir de agora? Então, eu fico pensando se... Porque muita gente passa por isso. Sim. Eu acho que a primeira coisa, assim, é isso que você falou. Tá tudo bem você ter um estranhamento, talvez, quando essa notícia chega pra você. Tá tudo certo, assim, você às vezes ficar surpreso, porque às vezes você realmente nunca tinha percebido nada, nunca tinha imaginado que isso poderia ser bissexual ou poderia ser homossexual, enfim. Tá tudo bem esse estranhamento, talvez, da notícia. E também, por outro lado, desse filho, esperar um tempo dos pais absorverem. Tem pais que lidam de uma forma mais tranquila, tem pais que não. E depois, talvez, estudar mesmo. Ir atrás. Pô, a gente tem tanta informação hoje em dia. Claro. Né? Não tem outro caminho que não seja sentar e conversar. Não tem. Então, assim, talvez... E não tentar mudar a pessoa. Não. Você tem que... Não, meu filho, você não pode, né? Não, você tem que ouvir, acho que digerir, né? E procurar ajudá-lo, né? Assim, ajudar a apoiar. Sim. Eu até falo para os pacientes, ou quando eles falam assim, eu vou conversar com os meus pais, vou informar para os meus pais, né? E acontece, assim, com você, para eles falarem isso e não falei pro meu pai e agora. Sim. Eles se preocupam com essa reação. Totalmente. Principalmente se você tem uma boa relação com a família, né? Meu pai e minha mãe, imagina, eu vou decepcionar meu pai e minha mãe, algo nesse sentido, assim. Então... Ai, me perdi o que eu tava falando. De procurar, né? Então, assim, quando eles conversam isso comigo, eu falo pros pais, principalmente. Você pode não concordar, não entender, assim, não aceitar. Isso é um problema seu, você lide com isso da sua forma. Mas todo mundo é obrigado a respeitar, né? Quando se trata de um filho, né, você conseguir olhar para esse lugar com mais afeto, enfim, você realmente, ninguém é obrigado a entender nada, mas todo mundo é obrigado a aceitar, pô. É a vida de cada um, isso é muito individual, isso é muito particular. Então eu falo sempre nesse lugar, tudo bem você não entender, tudo bem você se frustrar ou, né, enfim, por conta dos seus planos pro seu filho. Porque é isso. Meu filho vai ter um filho, vai ser assim, vai ser assado, fica todo mundo traça, né? Sim, isso é bom, isso não é ruim. Sim. Mas aí a gente precisa lidar com as nossas frustrações quando esse filho não é o filho idealizado. Sim. Né? Porque o filho, eu costumo falar isso,
para os pacientes que são mães. Eu falo, olha, hoje é uma briga interna de entender que, assim, eu gestei, eu pari, ainda que eu não tivesse feito esse processo, tivesse talvez passado por um processo de adoção. Quando você tem um filho, você fica muito aquela coisa de, é meu filho, né? Então, assim, vai ser sempre meu filho. Tudo bem, é seu filho, sempre vai ser seu filho. Mas ele é dele. Ele não é de ninguém. E é duro falar isso, né? Hoje, assim, eu falo como um exercício pra mim mesmo. De Sim. pensar que ele é dele. Saiu de mim. Mas ele é dele. Então, eu vou aprendendo, cortando simbolicamente várias vezes esse cordão umbilical. Que quando a gente põe na escola, por exemplo, quando eles são pequenininhos, é um corte já. Sim. Porque ali eles vão criar os relacionamentos deles, a sociedadezinha deles, com os amiguinhos deles. A gente não entra. E que bom, precisa. E aí a gente, enquanto adulto, a gente vai fazendo isso, esses cortes. Quando chega na adolescência, quem faz são eles. Pai, agora eu não quero conversar. Pai, me deixa sozinho no meu quarto. Pai, eu não penso desse jeito. Então isso vai, sabe, assim, eu não quero sair com vocês hoje, eu quero sair com meus amigos. Eu imagino que isso deva doer um pouquinho. Bate aquela ciumeira, né? É igual assim, isso é muito quando quando o seu filho arruma uma namorada, por exemplo. Você bate, às vezes, ciúme, bate aquele negócio de perder, e depois você vai começando a entender que ele tem que ter o espaço dele. Né? Essa é a vida dele, A vida dele. Como eu falo, tanto na vida, vamos dizer, profissional, as frustrações que ele vai ter, ou com um namoro, ou profissionalmente, tudo, é dele. Né? Uhum. Você tem que estar aqui, né? Tipo assim, Tô aqui, né? Filho, se você precisar, tamo aqui. É que hoje em dia você fala, tô aqui, ele fala assim, fica aí, não quero saber do você. Mas assim... você sabe, você é adulto hoje, você sabe que isso é cíclico. Que isso vai para um outro lugar depois. Eu vejo pelo meu pai, já tive época que eu briguei, não falava, não sei o quê, e hoje ele é um amigão, queridão, tudo, entendeu? Agora, finalizando aquela questão sobre a sexualidade, o que eu vejo, assim, que o caminho a gente precisa se atualizar, ler sobre as coisas, se a gente tem dúvidas, se isso chega pra gente. Mesmo que não seja, às vezes, com um filho, às vezes é um amigo, às vezes é o filho de um amigo. A gente precisa estudar, assim, tem todas as informações na internet, em todos os lugares, hoje em dia a gente fala sobre isso. Isso é um assunto que, por exemplo, dentro da escola, é uma coisa que é importante a gente falar, né? Porque se a gente está falando isso agora é porque é importante, e não que não acontecia antes, sempre aconteceu. É que antigamente não existia espaço para falar sobre isso. Verdade. Então, imagina como era antigamente, muito duro isso. E aí o caminho é esse, e tratar sempre com amor. Porque o amor, ele vai dando jeito nas coisas. Por mais que eu não entenda, por mais que eu não compreenda, por mais que às vezes eu não, talvez, sei lá, não aceite isso, mas eu amo meu filho. Então não interessa. Eu amo meu filho e é isso, vamos aí, vivendo e aprendendo também. Acho que o amor, ele maneja todas as coisas. Assim. A gente tem que ficar sempre também antenado, porque por mais que sejam nossos filhos, tudo, mas eles também vão sendo moldados conforme a vida deles. Sim. E às vezes a gente tem que ficar antenado também, prestando atenção se o seu filho também quer, assim, te manipular, né? Normal, acontece, eu vejo, tem amigo. Eu vejo, por exemplo, pai que coloca filho numa redoma, né? E depois o filho percebe isso e vai manipulando o pai para os caminhos que ele quer. E aí eu falo assim, cara, peraí, mas você tá me contando isso, mas você acha que tá certo? Mas é meu filho, ele quer isso. Eu falo assim, que a gente tem que sempre estar antenado, vendo, procurar, se ele tá te manipulando, que é normal, porque todos nós tem a hora que a gente quer algo que a gente vai manipular, mas é procurar, assim, perceber e conversar. Né? Eu nem sei se eles manipulam, mas sabe a criança?
que vai testando o limite? Então, é essa questão, ele vai testando. Vou aqui, ó, vou aqui, vamos ver como que vai ser, vamos indo aí. Pai, vou lavar seu carro. Lavou o carro, posso dar uma volta no quarteirão? Barganhazinha, daqui a um pouco eu já tá andando com os amigos lá, dando cavalinho de pau. Se vai funcionando, eu vou fazendo. Quando a gente fala dos limites, o que a gente sempre fala do equilíbrio, né? Então, é importante você ouvir o seu filho, conversar com o seu filho. Sim, isso não quer dizer que você não vai pôr limites. Limite tem a ver com amor. Se você não coloca limite no seu filho, alguém vai colocar. Alguém vai colocar, nem que seja na rua. Alguém vai colocar. Então, melhor que seja por você, dentro de casa, que é com amor, né? Do que alguém na rua fazer isso. Então, assim, o limite, ele vai indo desde criança. Vocês vão colocando limite. Isso pode, isso não pode. E explicando. Eles vão espernear, principalmente quando é adolescente. Não vai porque é perigoso, não vai porque hoje a gente vai sair em família, não vai porque a gente vai dando as justificativas. Eles vão gritar, vão espernear, vão falar, vocês são horríveis, eu odeio vocês, não sei o quê. Mas olha, vou te falar uma coisa. Quando tem aquele amigo que os pais estão cagando, não sei como falar isso, mas, né? Pode, aqui você pode xingar, normal. Quando os pais estão nem aí pra eles percebem. E eles falam assim, mãe, olha, você viu o pai do fulano, não cuida dele direito, não olha pra ele, deixa ele largado. Eles falam isso, eles percebem, né? Então, assim, a gente, é melhor zelar, Eles vão achar ruim, às vezes você tá nos sufocando, não deixa fazer as coisas, né? Mas, por um outro lado, quando os pais não fazem isso, é de um abandono grande. Então, eu penso assim, a gente tem que ter regra, limite e regra, mas não é por mal, assim, é difícil o filho entender. É por amor. É porque a gente quer, na verdade, que nossos filhos sejam, não cópia da gente, mas sim, cidadãos do bem. São pessoas que ali na frente ele vai fazer o bem, ele vai saber que isso é certo, isso é errado, até onde que pode. Porque se a gente deixa tudo solto, ainda mais que uma internet que você vê, tem hora que eu vejo umas loucuras na internet, aí você olha as crianças, tudo meio bobinho assim, você fala assim, o que tá acontecendo? Eu vi isso na internet. Fala, meu Deus. Então a gente vai vendo isso aí. Então o limite é importante, né? Sim, ele é, porque eles vão pedindo limite. Eu já atendi, às vezes, alguns pais que falaram assim pra mim, olha, meu filho não pode saber que eu vim falar com você vai ficar muito bravo. Aí eu falava, como assim? O filho que manda na casa? Como é que funciona isso? Não, porque ele vai ficar muito bravo que eu expus ele, que eu vim falar. Quem que direciona essa relação? Como é que funciona essa dinâmica familiar? Porque um pai tem um medo do filho, do que o filho vai fazer, do que o filho vai achar. E tem muito isso, né? Muito. É engraçado, eu vejo muito isso hoje. E eu vejo que o comprador de casa é o filho. Eu já cansei de ver. Uma vez eu tava numa concessionária vendo um carro, e aí o pai e a mãe olhando um carro, que lindo isso aqui, vou levar esse vermelho. O filho falou, eu não gosto de vermelho. Mas não, eu quero preto. E o pai falou assim, você tem o preto? Eu não tenho. Então se não for preto eu não quero, vamos em outra concessionária. E o pai e a mãe saíram, foi embora. Eu falei, caraca, velho, um moleque manda na família. Um adolescente. Então, mas isso é o processo dos pais. Os pais foram permitindo essas coisas acontecerem. É a redoma, né? Tem várias coisas. Uma delas eu acho que, assim, a gente também vem de um lugar de trabalhar muito, para prover muito, E é isso, por uma certa culpa, né, de talvez não estar tão presente, a gente provê, dá as coisas, né? Então, eu não posso ir hoje, eu não posso, sei lá, em uma reunião escolar, e você acha que eles não se importam com essas coisas, eles se importam, eles reparam nessas coisas. E é isso. E aí a gente vai dando as coisas. E aí a criança que vai ditando, olha, você não fica comigo, então eu quero isso. Né? Perde o valor, né? Sim, totalmente. O valor e a dinâmica mesmo, de que já que eu entendi que eu posso ter materialmente tudo que eu quiser, porque os meus pais trabalham muito e não ficam comigo,
Então eu vou escolhendo o que eu quero fazer, do jeito que eu quero fazer. Ah, eles pensam assim? Não tão maduramente. Maduramente. Mas vão levando assim. Porque isso talvez até bem inconscientemente. Sim. Porque muitos até fazem algumas transgressões pra chamar a atenção. Que a gente fala, a criança quer chamar a atenção. Tá, mas então por que essa criança tá querendo chamar a atenção? Por que esse adolescente tá querendo chamar a atenção? Por que ele se sentiu na necessidade de fazer isso pra chamar a atenção? Alguma coisa tá acontecendo. Verdade. Não é simples assim, né? Do tipo, ele fez porque é dramático e, enfim, não é desse lugar. Então, quando eles fazem, principalmente que os adolescentes começam a fazer, que as pessoas falam, você é muito difícil, você é uma pessoa muito difícil. Mas por que é uma pessoa muito difícil? Porque se é uma criança, se é um adolescente, está sendo formado por alguém. O que está acontecendo nesse ambiente familiar? Como é que é essa relação familiar? Porque isso vai refletir nesse adolescente. Inclusive, vai refletir nesse adolescente que não sabe lidar com as emoções. Que está aprendendo a lidar com os sentimentos. Então, se é um ambiente familiar que às vezes tem... que é um pouco... Enfim, tem às vezes muitas discussões. Às vezes não é um ambiente familiar muito saudável. Isso vai refletir nesse adolescente. Quando existe muita briga em família, isso também atrapalha a cabeça do adolescente também, né? De todo mundo, né? Verdade. De todo mundo. De toda a redoma familiar ali. Porque a gente vê, às vezes, tem famílias que é um conflito absurdo, né? Sim. E como tratar esse conflito? Por onde começar? Quando eu recebo o adolescente, por exemplo, e a gente percebe que tem questões familiares, aí eu chamo a família para conversar. Eu não faço terapia de família. Sim. Mas é diferente de um adulto, né? Que a gente pode pensar assim, bom, tá difícil ali morar com seu pai e com sua mãe. Vamos pensar talvez em ter o seu canto, né? Sair desse ambiente familiar que talvez não esteja te fazendo tão bem, mas com uma criança, com um adolescente, isso não é possível. Então aí a gente traz a família para conversar, para entender o que está acontecendo, para fazer as orientações necessárias. Nem que seja, olha, a família também está precisando de cuidado. Então, encaminhar para outros profissionais para essa família ser cuidada. Porque uma pessoa só na família é muito difícil fazer todo esse movimento. Ainda mais sendo uma pessoa muito jovem. E você, como psicóloga, você vai conseguindo pegar tudo isso aí no ar, né? Pela sua experiência, às vezes nem no ar, às vezes eles falam mesmo. Né? A família fala, os adolescentes falam. Alguns adultos, eles brigam com os filhos, porque eles se sentem expostos, assim, mas é importante a gente entender que o profissional tá ali para ajudar, não é para julgar, né? Se você tá passando por um conflito... Então... mas às vezes tem pai que deve olhar para você e falar assim, resolve o problema do meu filho, por favor. Sim, também. Jogar a responsabilidade, né? Sim, vai lá, por favor, meu filho tá assim, assim, assim. Resolve aí, conserta ele pra mim. Muito. Joga pra escola, imagina pro psicólogo. É verdade, né? Tem, várias que às vezes a gente tem alguns alunos que são excelentes alunos, assim, não dá um pingo de trabalho e a gente recebe demandas assim, nossa, mas meu filho é muito difícil. E a gente fala, mas aqui é super tranquilo. Lida bem com regra, não falta com respeito, é um bom aluno, tira notas boas. Então a questão não é da escola. Né? E muitas vezes, assim, na maioria das vezes, as questões familiares refletem no desenvolvimento deles na escola. Muitas vezes. É muito difícil, né, para eles não se afetarem. A gente, enquanto adulto, se afeta, né, no trabalho, no dia a dia. Imagina com eles. Não é fácil, não. Mas, olha, eu vou falar para você, é muito bom tudo isso que nós trouxemos aqui. Eu acho que tem muita família, muito pai que às vezes fica perdido, precisa saber se o filho tá normal, se é normal. Pelo que eu percebo, assim, que é uma dica que eu tô até dando pros pais, o filho tá meio rebelde, tudo, acho que deve ser um pouco dessa confusão que tem na cabeça dele. Totalmente. Né? Que a gente tem que ter um pouco de paciência. De lembrar do nosso processo. É importante a gente lembrar de como a gente era também. Mas se eu for lembrar do meu, eu tô ferrado. Aí se eu for aplicar... Aí é legal. Se eu for aplicar a psicologia da Dona Maria Luísa e do Itamar Perenha, eu tô ferrado. Maria Luísa era o seguinte, era o Havaiana. Nossa. Batia que chegava a ficar aquela marca, Havaianas, 36 e 17. Meu Deus. Você também é da época Mas eu aprendi.
da varinha de espada de São Jorge? Varinha é ótimo, né? Não, ainda bem que não. Eu era da época, assim, do cinto mesmo, entendeu? Sim, eu também. Uma vez, você tá engraçado, né? O meu filho mais novo, eu falei pra ele assim, comecei a ameaçar, né? Falei um dia pra ele assim, porque meu pai, quando eu fazia isso, ele batia em mim com o cinto, não sei o que, papá. E eu comecei a ver que ele tava antenado com o meu cinto, né? Um dia eu cheguei e não encontrava um cinto. Sumiu com o seu cinto. Aí eu cheguei pra ele, procurei pra cá, procurei pra lá. Aí eu falei assim, mas não encontro. O que aconteceu com o meu cinto, né? No outro dia, eu já falei assim, fui lá, comprei cinto, não sei o que, papai, cheguei em casa, falei assim, tive que comprar um cinto, sumiu, não encontro nenhum cinto. Ele olhou pra mim e falou assim, você não vai me bater? Eu falei, por quê? O que aconteceu? Eu falei, na hora caiu a ficha, né? Você pegou meu cinto? Vai que você bate em mim. Eu falei, você tá se defendendo? Então você fez coisa de errado. Não, mas vai que eu faço. Vai que eu já tô me prevenindo aqui. Meu Maria, essa gurizada não é fácil. Não, o meu, eu coloquei ele uma vez de castigo. Porque ele pegou um produto de limpeza e passou no sofá. Eu nem lembro direito o que foi. E eu já tinha falado que não era pra ele mexer, ele foi e mexeu. Eu falei, vou te colocar de castigo. Eu coloquei ele sentadinho na cama, assim. Fiquei lá, porque ele não para, né? Só tem 2 anos, óbvio que ele não vai ficar lá parado se eu mandar. Ficou lá, chorou um pouquinho. E eu sentada lá, esperando ele se acalmar e tal. E foi, deu tudo certo. Você entendeu? Depois ele se acalmou. Expliquei pra ele, você entendeu, filho? Entendi, não vou fazer mais, mamãe. Tá bom, passou. Mas até hoje ele lembra. Até hoje ele fala. Porque esses dias eu fui chamada de chata, porque eu sou a que briga, entendeu? Eu sou a que coloquei ele de castigo. Uma vez. 2 anos, tá? 2 anos. Você me falou, eu vou te contar uma coisa, mas, nossa, vão jogar pedra em mim. Mas eu acho que funcionou. Miguel, meu filho, quando ele tinha seus 5 anos, 6 anos, 7 anos, eu não sei, mas não, acho que é uns 5 anos. Ele empacava, não vou pra escola, e não queria ir pra escola, não sei o que. Eu falei, então você vai ficar em casa de castigo. Eu fico. Aí eu falei, então tá. Fui lá, botei ele no quarto, falei, você vai ficar de castigo. Ficou. Eu falei, meu Deus do céu. Começa a fazer o enfrentamento, né? E eu falei, cara, e agora? E ele ficou mesmo, né? Tá. Passou uns dias de novo, ele empacou, não sei o que. Eu falei, você vai ficar de castigo. Pai, então tá, me deixa de castigo. Aí eu olhei assim, peraí, já sei. Eu cheguei e falei assim, você vai ficar aqui no corredor de casa, entendeu? De castigo. Ele foi lá, sentou, deitou, dormiu. Eu falei assim, e ele tá de boa. Passou mais uns dias, ele chegou e empacou de novo. Falou, pai, pode me deixar de castigo. Eu falei, mudou o castigo. Acho que ele fez 5 anos. Eu falei assim, agora que você tá com essa idade, é o outro castigo, é um castigo novo. Aí ele, tá bom, pai, como é que é? Eu falei assim, fica em pé. Ficou em pé. Põe a mão na parede, as 2 mãos. Ele botou as 2 mãos na parede. Eu falei, agora você vai ficar assim até acabar o horário da escola. Ele, tá bom, ficou. Passou uns 5 minutos, ele falou assim, pai, eu falei, que foi? Me leva pra escola? Eu falei, cara, eu consegui. Mas foi 3 tentativas até eu achar. A gente fica meio sem reação, né? Nessas horas eu falo que eu penso assim, gente, mas eu sou adulta e eu não sei o que fazer. Sim. Aí eu me sinto adolescente, cara. Meu Deus, eu acho que minha mãe ia saber o que fazer. E às vezes também não ia saber o que fazer, né? Porque, o que você faz? Mas essa na mão da parede funciona. Fica a dica, né? Não sei se pode, né? Porque hoje em dia não pode nada. Mas eu fiz, funcionou. Mas não deu 5 minutos. Ele me leva pra escola. Eu falei, por quê? Você não quer ficar aí, não? Não, assim eu não quero. Eu falei, então tá bom, vai pra escola. Eu tento explicar, óbvio, né? Devido às proporções, que existem coisas que não são negociáveis. Né? Escovar o dente não é negociável. Tomar banho, ir pra escola. A não ser, obviamente, que não esteja bem, enfim. Claro. E aí entra essa coisa da paciência de você, no caso do Apolo, por exemplo, de não quero, grita, se joga no chão. Tudo bem, você pode fazer isso, mas você vai escovar os dentes. Né? Eu tô aqui esperando. E aí fica ali. Não vai levantar, você vai escovar o dente. Eu tô aqui esperando. Aí até uma hora que vai. Mas nem sempre a gente tem essa paciência, né? E também ter esse diálogo de estar com essa... Tô corrido, né, meu filho? Deixa eu ir, tenho que trabalhar também. Então, acho que o maior desafio da vida
é educar. Mas é interessante que a gente vai percebendo que eles vão evoluindo, e se você coloca sempre disciplina neles, tipo, arruma a cama. Mas tem quem trabalha aqui em casa e faz. Não, arruma a cama. E aí, quando ele faz esse trabalho de arrumar a cama, parece que a vida dele se arruma melhor. Porque uma ele organização. é uma disciplina. É por isso que tem um exército, né? Por disciplina, você pode ver que o cara que sai do exército sai bom. Sai disciplinado para trabalho, para tudo. Porque lá o cara sofre, né? Tem que fazer, né? Pois é. Tem que fazer, não tem outro jeito. Larissa, eu vou agradecer, tá? Obrigada, a sua presença foi maravilhoso. Nós tiramos muitas dúvidas. Eu acho que, assim, tem muita gente que hoje precisa dessas informações. E também vou deixar seu contato, né, Larissa, nos stories ali do nosso vídeo, para que se alguém precisar e tiver com um filho precisando, tem essa pessoa maravilhosa, carinhosa e que sabe lidar muito bem com adolescentes e adultos. Eu adoro trabalhar com adolescentes. Também gosto muito de atender os adultos. Mas eu queria agradecer o convite. Tava nervosa no começo, depois o negócio foi fluindo. Aqui não tem como, a gente relaxa, vai conversando. É que eu falo, a gente faz uma troca de informação aqui que é muito legal. E espero ter conseguido ajudar aí, de alguma forma. Claro, com certeza. Acho que muita coisa que você colocou aqui, as pessoas vão aplicar na vida, tenho certeza. Larissa, muito obrigado. Obrigada tá? a você. E volte sempre. Pode deixar. Quando tiver algum assunto, vamos trazer aqui e colocar para as pessoas, para ajudá-las. Com certeza. Galera, é isso aí. Eu quero agradecer a audiência de todos vocês estarem assistindo os vídeos. E não esqueça de compartilhar nossos vídeos. Compartilhe nossos vídeos. Se inscreva no nosso canal. É muito importante. Porque cada vez a gente vai aumentando o número de pessoas que vai o quê? Vai enriquecendo as informações para todos. Muito obrigado. Valeu. Tchau, galera.